evangelho, nos evangelhos, né? Estamos ainda estudando os evangelhos e hoje é o último deles. O quarto evangelho. Então, como os irmãos bem sabem, esse estudo aqui, ele é um estudo introdutório, para a gente aprender a como ler os evangelhos. Tá? Então, não é aquele estudo de capítulo por capítulo, ao qual nós percorremos os capítulos, mas é um estudo introdutório, para que você consiga pegar os evangelhos e entender o significado, o propósito, o motivo pelo qual foi escrito. Tá? Então, a ideia é que os irmãos saiam daqui conhecendo sobre a estrutura do livro. Então, aí, cada livro tem o seu propósito, cada livro tem a sua ideologia para a qual ele foi destinado, e é importante saber quais eram os primeiros receptores dessa palavra, para entender qual era o propósito de cada um deles, ao levar aqueles escritos a respeito de Jesus. E cada um deles tem ali um público-alvo. A ideia primeira é essa. Cada um dos evangelhos tem um público. E hoje nós vamos ver aqui a respeito do evangelho de João, que é o quarto evangelho. Antes disso, vamos orar, pedir ao nosso Deus por essa aula. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez pela manhã. Logo pela manhã estamos te buscando, ó Deus. Queremos iniciar o dia com o Senhor, com a Tua palavra, com a Tua presença. E também queremos adquirir mais conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Pois sabemos que a Tua palavra é a nossa lei, é a nossa direção. Nos ensine aquilo que Tu queres. Nos exorte, se for preciso. E nos console também, ó Deus. Que a Tua palavra possa ser o nosso fundamento, que a Tua palavra possa ser o nosso alicerce, e que nela possamos repousar seguro, assim como no Senhor estamos seguros. Assim nós pedimos que o Senhor use-nos nessa manhã, e para a Tua glória e louvor, aqui estamos, assim, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho. Então, uma pergunta que eu gostaria de deixar logo de cara para vocês é: o Evangelho de João é um livro para cristão ou não cristão? Então, eu quero que você fique com isso na cabeça até o final. Mas, possivelmente, você já tem um pouco dessa resposta aí. O Evangelho de João é para cristão ou não cristão? O que vocês pensam a respeito disso? Vamos, então, aqui agora entender um pouco da estrutura do livro, um pouco a respeito o que contém neste livro. Então, aqui, em primeiro lugar, nós temos o Evangelho de João, sendo o Evangelho quadrangular, que é o grupo daqueles evangelhos, e João é um dos 4 evangelhos, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre Jesus. Ele faz parte deste grupo dos evangelhos, e cada um deles oferece um prisma, uma visão sobre Jesus, que é como se você escrevesse, ou fosse responsável por falar a respeito de um evento. Tá? Uma situação que aconteceu ali, um acidente que aconteceu ali na Fernão Dias, e aí cada um de vocês irão transmitir o que vocês viram daquele evento. E eu acredito que cada um vai trazer um ponto de vista distinto um do outro. Um vai, de repente, olhar mais para a situação daqueles que estão ao redor, quem eram aquelas pessoas. Outro vai olhar para o acidente em si, outro vai ser muito mais prático, aconteceu isso, 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 e pronto, vai ser muito mais pragmático. Outros vão ser mais detalhistas, vão querer observar o entorno, o que aconteceu há 10 minutos antes, quem eram as pessoas responsáveis, enfim. É o prisma que cada um dá a uma ideia daquilo que viu, ou algo que vai relatar, tá certo? E quando nós pegamos os 4, para nós hoje, isso é muito bom, porque nós temos ali 4 visões a respeito de Jesus. E, querendo ou não, é a completude daquilo que nós precisamos. Então, qual é a intenção dos 4 evangelhos? É que a gente hoje, nós que recebemos tudo pronto, possamos pegar os 4 evangelhos e entender os detalhes, aquilo que um não contou, o outro conta,
Então, é bom que a gente leia os 4, para entender de fato a completude da história de Jesus. Enfim, é isso que significa evangelhos sinóticos, que você tem 4 visões a respeito de um relato histórico a respeito de Jesus. Tá? E então, este evangelho, que nós chamamos de evangelho, aí, o 4º evangelho, desde os tempos dos pais da igreja, ele já era dado como o evangelho de João, responsável. João era o autor deste evangelho. E então isso... Ficou pequeno a letra aqui, né? Tá. Agora vai ser um pouco difícil mexer nisso. Tá? Mas da próxima vez, eu peço perdão, desculpa, da próxima vez vamos trazer uma letra maior. Sei que os irmãos, talvez se sentar um pouquinho mais à frente também, ajude a ver melhor. Tá? Então nós temos aqui a autoria do 4º evangelho de João, e isso é tradicionalmente atribuído a ele. Então aqueles pais, aqueles parentes dos apóstolos, que vieram depois dos apóstolos, eles já davam como a João a autoria deste evangelho. Então nós temos aí alguns dos pais aqui, como Teófilo de Antioquia, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes. Todos esses concordavam que João era o autor deste evangelho. Até mesmo aqueles que, pelo menos um deles, que eram um dos inimigos, vamos dizer assim, alguém que combatia alguns pontos do evangelho, ele também, né, um homem chamado Porfírio e Juliano, eram pessoas também que davam a João a autoria deste evangelho. Então, percebam que até mesmo aqueles que os pais combatiam como hereges, essas pessoas também davam a João a autoria deste evangelho. E aí nós temos a data, que é a autoria, depois nós temos a data da composição do evangelho de João, que é estimada como posterior à dos evangelhos sinóticos. Mas também não posterior a 85 ou 90 DC. Então as evidências, tanto externa como interna, datam aí o evangelho de João posterior a todos os outros evangelhos. E aí João, ele pega, querendo ou não, aquilo que há de melhor. Ele é alguém que consegue extrair muito daquilo que ele vai escrever. Porque ele já pega aí esses 3 evangelhos, além daqueles relatos que ele quer trazer, de fato, ao seu conteúdo. Mas ele consegue pegar a nata de tudo isso. E, além disso, foi bem depois, aí, posterior mesmo, né? Porque a data daqui de 85 a 90 DC. Então, as evidências externas e internas, elas trazem isso como certo, a data do evangelho. E nós temos aí alguns aspectos a respeito de João. Quem era essa pessoa? João era um pescador galileu e membro do círculo íntimo de Jesus. Então, vocês se lembram disso, né? Que João era uma das pessoas que estavam sempre com Jesus. Era um daqueles 3 que, para onde Jesus ia, João acompanhava a Jesus. Então, era do círculo íntimo de Jesus. Jesus tinha os 12, mas também ele tinha aqueles que eram mais próximos dele. Tá certo? Então, João era um desses. Nós tínhamos aí o seu irmão Tiago, e eles eram pescadores galileus e membros de uma família próspera. Tá? Era tido como uma família próspera. O pai dele era um empresário, podemos dizer assim, da pesca, e os seus filhos eram seus empregados. Assim como de costume, né? Naquela época as famílias eram ali, eles trabalhavam juntos, eles moravam todos juntos, no mesmo, participavam de um clã ali, né, familiar. E o trabalho, o envolvimento na vida social, era tudo a partir do pai, família, enfim. Era muito familiar naquela época. E eles eram empregados dos pais. E era do ramo da pesca. Isso é muito importante a gente entender a respeito de João, porque quando Jesus ele chama essas pessoas, eles estão trabalhando, né? Eles estão pescando, eles estão no mar, eles estão envolvidos numa obra, em um trabalho, quer seja secular ou não, era uma obra. E quando Jesus os convida, eles estão ali, né? Eles são pessoas ativas.
São pessoas que estão ali com a mão na obra, mas Jesus os chamam para participar de um outro projeto, que é para serem pescadores de homens. Mas eles já eram trabalhadores, já eram pessoas que ralavam, e por isso eu acredito que depois eles começaram a viver para Jesus intensamente e a trabalharem para Jesus, porque já eram pessoas assim. Então, João e seu irmão eram veementes e impetuosos. Eles ganharam até o apelido, ou o epiteto, de uma maneira mais formal a dizer, filhos do trovão. Não eram pessoas fáceis de lidar. Eram filhos do trovão. Aí eu fico pensando, vejam que Jesus chama essas pessoas para fazer parte do grupo dele. Eu quero convidar aqui os filhos do trovão, venham fazer parte do ministério que eu quero iniciar. Talvez nós não agiríamos como Jesus. Convidaríamos pessoas mais tranquilas, mais fáceis, mas Jesus quis convidar essas pessoas, os filhos do trovão. E a mudança não foi algo repentino, Eles foram sendo transformados, foram sendo educados por Jesus, e à medida que andavam com Jesus, adquiriam mais conhecimento de Deus, a respeito do Cristo, e era assim o viver deles, andar com Jesus e serem transformados com Jesus. Talvez isso seja algo que nós devemos aplicar às nossas vidas, não é verdade? Nós somos convidados, às vezes, com alguns apelidos, com alguns nomes do passado, mas aí o que Jesus faz? Ele começa a transformar a nossa vida. E aí nós passamos a viver com Jesus e a nossa identidade começa a ser transformada. Então, antes eu era uma pessoa irada, iracunda, uma pessoa que não tinha tanta paciência, mas aí ao andar com Jesus, ao ser ensinado por Jesus, a minha vida começa a ter um novo caminhar, um novo andar. Assim é com todos nós. Que a nossa vida também possa ser assim. A sua vida possa ser assim. Alguém que caminha com Jesus e não só tem o nome de alguém que caminha com Jesus, mas a característica, a vida de quem anda com Jesus. Eu achei interessante aquele relato que o pastor falou a respeito de um homem que pregou ali entre os índios. E aí, depois, para chegarmos ao final da história, as pessoas diziam, olha, essa pessoa que você está falando, Jesus, eu conheço ele já esteve aqui entre nós. Ele passou aqui, ele falou do amor, ele falou da graça, ele falou da redenção, e ele andou assim mesmo. De fato, eu conheço esse Jesus. Ou seja, estava falando de uma pessoa que era tão parecida com Jesus, tão assim, identificava-se tanto com Jesus, que outros confundiam ele com o próprio Jesus. Você vê que, assim, eu me lembro de outros que andaram com Jesus e também tinham essas características. Então, percebam, filhos do trovão. Jesus chamou os filhos do trovão para fazer parte da equipe dele, do ministério dele. Assim como outros também não eram fáceis de lidar. Então, esse é o autor, não só do Evangelho de João, mas de 5 livros da Bíblia. Quem sabe aqui me dizer? Como? Apocalipse e tem mais 3 aí. Quais são? Isso, então 1ª, 2ª, 3ª João. E aí temos Apocalipse e o próprio Evangelho. Bastante, né? Assim como Paulo, tem vários escritos. João, ele era alguém que gostava de escrever. E deixou muitas coisas boas aí para os seus discípulos. Então, assim, também João era alguém caracterizado por escrever palavras maravilhosas. E que hoje nós podemos desfrutar de cada uma delas aqui. E o livro de Apocalipse, que na minha opinião é o melhor livro que tem na Bíblia. Eu não sei o que você pensa, mas é um livro maravilhoso, que tem verdades não só para o futuro, mas também para hoje. Algumas pessoas pensam no Apocalipse, não, é só um livro lá, quando os acontecimentos vierem, aí eu começo a olhar para o Apocalipse. Mas não, ele pode te ajudar e te auxiliar, te dar conforto, consolo, ao lê-lo e ver que você é protegido por Deus. Então, assim nós devemos pensar. Então, ele teve o privilégio de testemunhar a conversa de Jesus com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Que maravilha, né? Está lá em Mateus 17, de 1 a 9. E na última ceia, João aconchegou-se
a Jesus. Tá? João 13, 23. E na cruz permaneceu fiel. E Jesus, eu quero aqui perguntar a vocês, o que Jesus falou a João enquanto Jesus estava na cruz ali? Quem lembra? Como? Sobre a mãe. E ele recomendou que João cuidasse. E eu acho isso interessante em Jesus. Porque ele percebeu a tristeza da mãe, não é? Ele percebeu ali que a mãe iria sofrer. Jesus era um provedor, né? Tinha uma responsabilidade ali com a mãe, de cuidar da mãe. Era o filho mais velho, né? E aí ele, mesmo ali na cruz, mesmo naquele momento difícil que ele estava, ele conseguiu olhar a dor da mãe que ficaria só. Então ele pede para João cuidar dela. É mais ou menos essa ideia que Jesus traz ali. Né? Ele percebe que Maria ficaria solitária, e a perda de Jesus, o sofrimento que ela iria passar, e Jesus ele olha para aqueles que sofrem, mesmo estando ali numa situação de agonia, dor e sofrimento intenso. Né? Porque o sofrimento de Cristo não foi qualquer coisa. Foi algo intenso, algo específico mesmo, né? E aí ele consegue, naquele momento, cuidar de outras pessoas. Oferecer cuidado para outros. Essa é uma característica de Jesus, que nós devemos olhar, né? Devemos descansar nela também, porque ali há algo para nós, ali há um ensino para nós, que ao mesmo tempo que Jesus cuida da mãe, oferece alguém para cuidar dela, ele faz muitas vezes isso com a gente também. E você com certeza já provou disso, esse cuidado de Jesus. Dele ter levado alguém lá para cuidar de você, para falar ao seu coração, muitas vezes para te chacoalhar e te colocar no caminho. Falar verdades que às vezes te centraliza, né? Te põe no eixo. Assim é o nosso Jesus. Ele não nos deixa só. Então percebam que João era alguém que ele passou por todas as situações, e diante do túmulo foi o primeiro a crer na ressurreição de Jesus, João 20, de 1 a 10. Na praia da Galileia foi o primeiro a reconhecer o Senhor, João 21, de 1 a 7. Então a sua importância nos 12 crescia e se desenvolvia na medida em que ele também amadurecia. Todos tiveram que amadurecer em Jesus, né? Todos os apóstolos. E à medida que eles absorviam aquele conhecimento, à medida que eles caminhavam com Jesus, eles também eram amadurecidos em Jesus. E após a crucificação, tornou-se uma coluna na igreja de Jesus. Conforme Gálatas 2:9 relata, ele ministrou com Pedro em Atos 3:1, 4:13 e 8:14, e finalmente foi exilado para a ilha de Patmos pelos romanos, onde recebeu de Deus as visões majestosas que compõem o livro do Apocalipse. Então, essa é a história de João. Então, ele foi alguém que escreveu este livro maravilhoso, mas ele teve uma história com Jesus. Ele teve uma vivência com o Senhor Jesus. E então, isso deu a ele essa capacidade, essa intelectualidade. Além disso, pelo poder do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, ele pôde colocar essas palavras que Deus dava a ele ali em cada um dos seus livros. E hoje nós temos acesso a tudo isso. Todo esse conteúdo vasto a respeito de Jesus, como viver a vida cristã, como saber a respeito de Jesus, quem é o nosso Deus e como viver para a glória dele. Está tudo aqui. E nós podemos ler e nós podemos estudar tudo isso aqui. É algo maravilhoso, este livro que Deus nos dá. Material peculiar de João. Nós temos aqui cerca de 92% do conteúdo do Evangelho de João, sendo exclusivo a ele, e que não se encontra nos evangelhos sinóticos. Então, 92% do Evangelho de João não está nos evangelhos sinóticos. É um conteúdo próprio, característico dele. Por isso, muitos pensam que esse é um evangelho diferente, tá? Diferente dos outros. E muitas coisas também ele omite, tá? Então, percebam que ele não só tem um acréscimo de coisas novas, mas
ele também não considera algumas situações que para ele não vai servir, que para aquilo que ele deseja, intenta, não será de uso. Tá certo? Ao escrever esses evangelhos, esse evangelho ele tinha um viés, ele tinha um foco, ele tinha um direcionamento. E tudo que está ali tem a ver com o propósito e alvo dele. Tá? E aí nós temos, então, 42% do evangelho de Mateus e Lucas, 59% próprio dele, assim como o de Marcos, 7%. É próprio dele mesmo. Tá? Centralidade do ministério de Jesus é o que João comenta. Ele centraliza todo o seu conteúdo no ministério de Jesus, especificamente em Jerusalém. E aqui nós temos o porquê de ele, então, captar apenas coisas específicas, porque ele só olha para o ministério de Jesus, foca mais na questão de Jesus estar envolvido ali em Jerusalém, diferente dos outros evangelhos. A origem, a ênfase na origem de Jesus também é possível observar aqui. A origem de Jesus, então João revela a origem celestial de Jesus, ele enfatiza a divindade de Jesus, enquanto, por exemplo, Mateus, ele enfatiza mais a descendência de Abraão, Davi e o Messias prometido. Marcos, ele trata mais do Jesus vindo de Nazaré, destacando sua identidade como servo. Lucas, ele traz a descendência de Adão como o homem perfeito, e João, ele traz a origem celestial, revelando Jesus como Deus. Você percebe que logo o epílogo, logo o início, ele já traz uma cartada e traz ali algo escancarando. Jesus é Deus. Essa é a verdade a respeito de Jesus. Vocês não entenderam, judeus? Jesus é Deus. Romanos, Jesus é Deus. Ele veio aqui como homem, mas em forma humana, ele viveu, morreu, ele teve que sofrer as dores, ele teve que ser martirizado, ele teve que morrer como homem, porque ele veio salvar homens. Ele teve que sofrer como homem, porque ele veio para salvar homens pecadores. Ele teve que sofrer na carne, porque assim era o preço do pecado. Então, ele não poderia vir como apenas Deus. Então, nós temos aí a dupla formação de Jesus. Deus, 100% Deus e 100% homem. E João, ele quer enfatizar a divindade de Jesus. E João também aqui, ele percebe, irmãos, algo que todos nós sabemos. Que João reconhece que a história de Jesus é vasta e ela é incompleta naquilo que ele escreve. Não é a totalidade a respeito de Jesus. Tudo que ele escreve ali é parte, é parcial, não é algo pleno, não é algo perfeito, assim, no sentido de ser completo, tá? É perfeito no sentido de ser aquilo que é a verdade. Mas no sentido de ser completo, pleno, não é. Mas nós sabemos que o conhecimento de Jesus é um conhecimento eterno. A vida de Jesus, ela pode ser tudo o que ele faz, tudo o que ele pensa, todos os atos que ele tem, que ele carrega, aquilo que ele fala, cada palavra, cada sílaba, cada vírgula, contém um ensino, contém vida, contém algo que deve ser aplicado a nós. Todas as palavras de Jesus são boas, são perfeitas e traz algum tipo de mudança ao nosso coração. E então, se João escrevesse cada detalhe, cada situação, não caberia em seus livros, não caberia na multidões de livros que há, não haveria folhas para descrever isso. João 21, 25. Então, aqui ele afirma que nenhum livro iria conter toda essa história. Então, quais as implicações para isso? Reconhecimento da divindade de Jesus. Confiança na obra redentora de Jesus. Busca por uma vida centrada em Jesus. Desenvolvimento de relacionamentos significativos. Reconhecimento da incompletude da história de Jesus. São coisas que nós podemos aplicar a nós. Por exemplo, aqui
buscar uma vida centrada em Jesus. João foi alguém que viu Jesus, mas ele não ficou apenas neste passo, mas ele buscou vivenciar Jesus. Ele foi íntimo de Jesus, ele era daqueles 3 que andava diariamente com Jesus, ele dormia com Jesus, Jesus dormia com ele passeava com Jesus, andava pela praia com Jesus, tinha intimidade com Jesus. Ele tinha uma vida centrada em Jesus. E ele também, aqui, por último, ele reconhece que a história de Jesus é algo incompleto. Como nós podemos ver isso em nós? Que a cada dia que nós aprendemos de Jesus, são apenas gotas do oceano interminável que é Ele. Então nós não sabemos ainda nem uma vírgula a respeito daquilo da expansão que é Jesus para nós. Então nós teremos ainda toda a eternidade para aprender de Jesus. O conhecimento de Jesus é algo vasto e que nós possamos ver isso como um impulso para que eu possa beber dessa fonte, para que eu possa buscar nele vida, paz e alegria, sabendo que ele é imenso para nós. E nós encontraremos, sim, saciedade para a nossa alma cansada e sedenta. Amém? Que nós possamos agir como João, ter essa visão de que Jesus, ele é alguém interminável. E nós sempre buscaremos nele goles maiores, a partir do momento que você começa a beber da sua fonte. Sempre estaremos precisando ou buscaremos goles maiores, porque ele nos satisfaz. E quando algo te satisfaz, o que você faz? Você sempre vai buscar aquilo. Assim deve ser Jesus para a nossa vida. Essas são as implicações, né? Buscar uma vida centrada em Jesus, confiar na obra redentora de Jesus, reconhecer a divindade de Jesus. Um outro aspecto é a ocasião, destino e propósito. Eu vou trabalhar esses 3 pontos. Que primeiro, qual foi a ocasião dessa carta, deste livro, deste evangelho? Nós temos a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 DC, e isso deixou o judaísmo em crise, criando necessidade de reorientação religiosa. Percebam que João escreve isso para sanar um problema, ou ele aproveitou a situação da crise do judaísmo para inserir o ensino de Jesus. O que vocês conseguem entender com isso aqui? O que João ele fez? Ele aproveitou uma oportunidade, um problema, uma crise, uma situação problemática para falar a respeito de Jesus. Como você vê isso agora em você? Quem poderia falar aqui? Como você vê isso na sua vida? Como que isso pode acontecer na sua vida? Aqui tem um microfone, se alguém quiser falar algo. Ou daí mesmo você pode falar. Elias, gostaria de falar algo sobre isso? João, ele aproveita de uma crise para transmitir uma... Eu acho que essa pergunta ele fez porque ele me viu ali, né? Gente, impressionante. Como é crise mesmo, né? Diante de uma crise, você se vê diante das pessoas que não têm a fé que a gente tem, que não têm o conhecimento de Cristo que a gente tem, porém, a gente olha para a gente mesmo e fala assim, puxa vida, parece que eu estou igual aqui. Então, é impressionante. Mas eu devo agradecer a Deus, porque no meio da crise, no meio de uma dificuldade, a gente tem oportunidades para falar deste Jesus. Então, você vê pessoas, você encontra pessoas, você tem que agir de tal forma de levar aquela pessoa a saber o porquê que você está nessa situação. As pessoas olham, mas espera, é você? Mas fígado por quê? Para que você quer um fígado? Né? Mas está precisando de um fígado. E agora vai ficando cada vez mais urgente, tá?
mas a tranquilidade é grande. As pessoas à minha volta, e eu percebo isso, desculpa de estar prolongando aqui, mas eu percebo as pessoas à minha volta, aflitas e tal, não sei o que e tal. Calma, calma. Vai ser. E se não for, amém. Está entendendo isso? Quando ele estava falando a respeito de João, lá na cruz, Jesus falou: João, cuida da minha mãe. Mãe, eis aí teu filho. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí a tua mãe. E na hora eu já pensei nessa pessoa aqui. Nessa pessoa aqui. Elias, estou sabendo, cara, quem que vai te levar para São Paulo? Quem que vai te levar para São Paulo? Eu recebi aquela notícia atrasado. Eu falei: meu irmão, como é que você está sabendo? Quem que te falou? Por um acaso o hospital ligou para você também? É impressionante, gente. Foi impressionante. Eu estava na célula lá em Perdões. Não, a pessoa não conseguiu falar comigo, mas me xingou depois. Você não pode, não sei o quê. Eu falei assim: calma, eu estava lá num bom trabalho. Fica tranquila. A Eliette também não pegava celular lá, gente, mas não sabia. Não lembrei disso. Estava lá no sítio, lá na casa do Digmar. Então, eu penso assim, as oportunidades, as crises existem. Nós precisamos usá-las. João estava perto da cruz. Ele estava perto da cruz. Então, além dele, outras pessoas, mas eu naquela mensagem minha lá dizendo, olha, 3 horas da manhã escrevendo a gente, não foi dessa vez, mas quantas coisas Deus falou comigo através de vocês aqui, da igreja. Gente, isso é impressionante, isso é maravilhoso. Então, estar perto de Cristo, estar perto das crises, também nos faz agentes do Evangelho de Cristo. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Obrigado por vocês, viu? Amo vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Então aqui vocês percebem que João ele está lidando com uma situação difícil em relação ao povo de Israel. Toda a ideia de culto deles tinha a ver com o templo. E agora o templo está destruído. O que fazer? Para onde eles iriam ir? Que caminho seguir? O templo foi destruído. As nossas esperanças se acabaram. Não iremos mais oferecer sacrifícios, não iremos mais adorar a Deus, não iremos poder mais desenvolver a nossa fé. E agora? O que fazer? É aí que surge João. Ele traz uma nova visão para eles a respeito do templo, a respeito de Jesus. Ele utiliza a oportunidade para transmitir algo de Jesus. Então, isso deve servir para algo na sua vida, eu acredito. Às vezes você ora para aquela pessoa sair do seu caminho. Deus, tira esse chefe daqui do meu caminho. Tira esse funcionário aqui que eu não aguento mais ele. Mas você já pensou, às vezes, que Deus está dando uma oportunidade para você, né, falar de Deus para ele? Enquanto você está pedindo, afasta-se de mim, vá para outro caminho, vá para outra empresa. Mas aí Deus, né, às vezes quer dar uma oportunidade para você, para falar do amor, para dar o testemunho. Aquela pessoa não entende a realidade, não sabe sobre o significado da vida, os propósitos, as coisas mais importantes da vida. E muitas vezes nós oramos ao contrário. Por isso que Deus não atende muitas das nossas orações. Ele não atende da maneira como nós queremos, mas da maneira como Ele quer. E mantém aquela pessoa ali, porque só você é luz ali no caminho dela. Então, só um exemplo de tudo que nós estamos vendo aqui a respeito de João. João, ele aproveitou a oportunidade, a crise do judaísmo, e evangelizou os judeus. Pregou para os judeus. Procurou encorajar os judeus, alcançar os vizinhos judeus, os seus irmãos judeus, tanto os judeus como os gentios, também da diáspora. Ele falou de Deus, falou de Jesus como Filho de Deus, como enviado de Deus, como aquele que antes da fundação do mundo já existia. Ele trouxe uma mensagem de conforto e esperança para aquelas pessoas que estavam em crise. Que assim possamos ser nós. Que assim Deus haja em nossas vidas. Nas pandemias,
nos momentos difíceis, nas crises, que o Evangelho possa ser redentor, não só para nós, mas útil para outros também. O destino de João, embora não identifique explicitamente seu público, o Evangelho de João provavelmente aqui ele foi destinado aos cristãos em Éfeso e ao redor, mas também incluía os judeus da diáspora e os gentios de forma geral. Mas o Evangelho de João ele carrega um gênero universal. É algo que abrange não só aquelas pessoas, mas o mundo todo. Cada pessoa é uma mensagem para todos os cristãos. Então, diante disso, nós já podemos responder aquela pergunta que eu fiz. O Evangelho de João é escrito mais para cristãos ou para não cristãos? Nós podemos entender, até pela dificuldade do Evangelho, até pela linguagem, que é um Evangelho para crentes. Pessoas que vão ler, que já são cristãos, que pega aquele livro e identifica Jesus ali. Mas não só isso. Ele, primeiramente, é escrito para cristãos, para que os cristãos comuniquem Jesus aos não cristãos. Então, é o Evangelho escrito para nós. Para que, ao aprender de Jesus, para que, ao assimilar a história de Jesus, eu também seja um contador dessa história para o mundo. Que eu seja um missionário, que eu seja um detentor das verdades eternas. E que no meu vínculo, que no meu espaço, eu propague a história do Logos, daquele que é a palavra, daquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Que eu, ao ler o Evangelho de João, não só fique no âmbito intelectual, não só assimile as ideias, mas que essas ideias tenham um efeito na vida de outras pessoas também. Então é o Evangelho para cristãos, mas que respinga nas vidas de incrédulos. O propósito de João é que é revelado no versículo capítulo 20, 31, que ele diz que estes sinais foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Você crê, você traz Jesus e ele gera vida. Assim é a palavra. Vocês se lembram o que a palavra fez no início? Lá em Gênesis? No princípio criou Deus. Essa é a primeira palavra que tem na Bíblia. No princípio, Deus. É o início de tudo. É onde Deus deve estar. Vocês se lembram da igreja de Éfeso que abandonaram o princípio, o primeiro? Eles abandonaram o primeiro amor. Ou o amor primeiro. Qual é o amor primeiro? É o de Cristo Jesus. É o que deve estar em primeiro lugar. Então, o que João revela aqui é que o seu evangelho trata-se dos sinais, dos signos. Apresenta um sinal para que depois esse sinal leve você ao significado maior. Porque um sinal, ele carrega um significado maior. Assim é. E esse significado maior é o próprio Jesus. Desde o começo das Escrituras, a ideia é que os sinais revelem aquele que virá. E essa pessoa é Jesus. Muito bem. Apenas para a gente encerrar, nós vamos ver as implicações. Primeiro, com isso tudo, nós devemos desenvolver mais a nossa fé. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Messias prometido. É o Evangelho para cristãos, para o desenvolvimento da fé do cristão, mas que repercute na vida de outros. Porque quanto mais aumenta a fé de um crente em um lugar, mais a luz de Deus vai se ampliar naquele espaço. Relacionamento pessoal com Jesus. João retrata Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como alguém com quem podemos ter um relacionamento pessoal íntimo. Mas também esse evangelho fala de testemunho e evangelismo. O propósito do Evangelho de João é levar as pessoas a crer em Jesus como Cristo. Que vocês possam ir para o café pensando nessas três verdades. Deus abençoe. Até mais.
A continuidade. Amém. Vamos tomar assento. Muito bem. Vamos só agradecer mais uma vez ao Senhor por este segundo momento. Deus eterno, mais uma vez estamos aqui orando a Ti, pedindo ao Senhor por essa segunda parte dessa aula, que o Senhor possa abrir os corações dos seus filhos, o entendimento para a compreensão da Tua palavra e que nela possam descansar e seguir a sua vida. Assim nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos então seguir. Nós vamos ver aqui as diferenças literárias, que são assuntos que só estão aí incutidos no Evangelho de João. E aqui nós temos alguns eventos, como o primeiro deles é a Bodas de Caná, que vocês vão ver lá no Evangelho de João, capítulo 2. Isso nós damos aí como o primeiro milagre. Jesus ali, ele transforma a água em vinho e no final nós vemos a manifestação da glória de Jesus. Jesus, ele até diz que ainda não é chegada a hora, mas ele se utiliza daquele momento para um evento maior, que é a manifestação da glória de Deus. E aqui nós então temos a ideia de que os milagres, eles não são um fim em si mesmo. O motivo dos milagres sempre é um motivo maior e normalmente um motivo espiritual. Então aqui João, ele acaba querendo ou não, até dando um caminho para a interpretação dos sinais e dos milagres de Jesus. Isso vai valer não só para o evangelho dele, mas, enfim, até para toda a Bíblia. Então, na hermenêutica, nós vemos aí que a interpretação de sinais e milagres tem a ver com o propósito estabelecido pelo próprio João, que é revelar Cristo, que é mostrar que ele é o Messias e que ele é o nosso Salvador. Sempre o milagre, ele vai nos levar a Cristo como o Salvador, como o Messias. Então, quando você recebe o milagre, ele tem um significado. E sempre o significado, o ensino do milagre é mostrar a glória de Jesus. Então, a nossa felicidade, a nossa alegria, até mesmo os milagres bíblicos, nós cremos que há milagres, mas nós cremos que a intenção sempre é a glória, o louvor, a adoração e a manifestação de Jesus. E aqui foi o início dos sinais de Jesus, manifestação da sua glória aos discípulos. Depois nós temos aí algo específico apenas em João, que é João 3, de 1 a 21, a conversa com Nicodemos. E aqui Deus envia o seu Filho para a salvação. Em toda aquela conversa com Nicodemos, o foco central é a salvação do Filho. Deus envia Jesus com o propósito de salvar o mundo que está em trevas. O mundo que estava em trevas viu a luz brilhar. Jesus Cristo, a luz que ilumina o homem. Então Deus enviou Jesus por amor para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A conversa com Nicodemos nos deu esse ótimo versículo, João 3,16. Conversa com a mulher samaritana, capítulo 4, versículos 1 a 42. Uma conversa muito longa. Você percebe que Jesus ali ensina muitas coisas, traz muitas doutrinas e revela-se aquela mulher necessitada, uma mulher que estava buscando nas pessoas a satisfação, nos homens, nos maridos que ela tinha. Ela buscava uma vida, buscava um redentor, buscava um Messias naquelas pessoas, e Jesus se apresenta como aquele único capaz de saciar a sede do homem, a busca por algo maior, a busca por ser completo está em Jesus, e não nos homens, não nas pessoas, nem no casamento. Então, Jesus revela isso, Jesus revela a sua identidade como Messias esperado, não só pelos samaritanos, mas como para os judeus também. A cura em Betesda, João 5, de 1 a 18,
Desculpa, irmãos, eu não vou ler aqui os versículos, os capítulos, mas você pode, aí, se tiver errado, também pode me corrigir aqui, tá? Jesus afirma igualdade com Deus, né? Trabalho divino. Opa, peraí, 1:18. Jesus reivindica a igualdade com Deus e explica que faz o trabalho divino de cura e vida. Percebam que Jesus diz que ele veio para fazer o quê? A vontade do Pai. Ele era um filho obediente? Sim, Jesus foi um filho obediente. E os filhos de hoje precisam também imitar a Jesus, serem filhos obedientes. E aí Jesus obedeceu a Deus em tudo. Ele não queria fazer nada diferente do que Deus ordenou a ele. Ele não queria nem andar em caminhos que as pessoas falavam para ele ir, porque ele falava, não, eu estou aqui para executar a vontade do meu Pai. As pessoas queriam que Jesus, olha, vem aqui na minha casa, venha fazer isso, venha visitar a minha filha. Ele, não, o meu caminho foi traçado pelo Pai. E eu estou aqui para fazer ipsis literis de tudo aquilo que o Pai me ordenou. Por isso que em algum momento ali ele falou, mulher, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora quando ele fala para a mãe, né? Porque ele tinha um propósito de obedecer ao Pai e nem a mãe poderia interpolar isso. Nem a mãe de Jesus poderia dizer o que ele deveria fazer. Somente Deus. Então isso serve para nós, né? Às vezes o seu marido vai pedir para você pecar, para fazer coisas que levem ao pecado. Você tem então Deus como aquele que é o seu Senhor. Então mesmo que o seu marido, que é o cabeça, que é o líder, peça para você pecar, você não vai pecar. Você não vai fazer coisas pecaminosas. Se no caso ele for um incrédulo também, né? Então, a vontade do Pai era o primeiro lugar em Jesus. Era aquilo que estava em concordância com Jesus. Nós temos também a alimentação dos 5.000. Jesus alimentou 5.000 de uma só vez. João 6, de 1 a 15, aí nós temos os versículos finais, 25 a 40. O que nós temos ali? Qual é a personalidade de Jesus que nós observamos ali? Jesus é o pão da vida. Essa é a mensagem. Promessa de ressurreição. Jesus é o quê? A mensagem espiritual é o sustento para nós. Promessa de ressurreição para os que creem nele. As Escrituras atestam que em Jesus nós temos o sustento espiritual, pois ele é o pão da vida, que sustenta 5.000, representando ali um número grande, né? É pleonasmo, né? Um número grande ali, algo grande, mas isso aí também traz uma ideia de que 5.000 ali, um número pleno, trazendo a ideia de que toda a igreja de todas as épocas, de todas as eras, será sustentada por Jesus. E dentro da família de Jesus, todos serão plenamente sustentados e satisfeitos, porque ele é o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Jesus é o sustento. Além disso, a promessa de Jesus não só fica apenas no sustento físico, podemos dizer assim, ele vai nos dar o pão de cada dia. Mesmo que nós devamos orar todos os dias pelo pão de cada dia, ele nos incentiva a orar por isso, ele nos dará. Mas o pão da vida, o pão que sustenta a vida como um todo, ele também é capaz de nos dar. E a ressurreição é aquilo que há de maior, é o ápice do ser humano. Quando nós ressuscitarmos com Jesus, nós não iremos mais morrer. Essa é a verdade. Diferente de Lázaro, né? Lázaro ele foi ressuscitado, mas depois ele morreu. Ele perdeu a vida de novo. Mas aquele que é ressuscitado por Jesus terá a vida eterna. Então nós não devemos fazer pouco caso disso, né? Assim como Esaú, né, que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas, que não possamos ter isso em nós. Aí há uma declaração que Jesus faz de várias vezes, ele fez, na verdade, a declaração ego em mim, é o grego aqui, tá? Ego em mim é o verbo eu sou, só que ego também significa eu. E dentro do em mim tem eu também. Então é eu sou, se você for traduzir literalmente. Então ego é o pronome eu, e em mim também é um verbo junto com o pronome.
Então, o eimi, ele já traz o pronome junto com o verbo. Então, fica eu sou. O que isso significa quando João usa eu sou? Ele está fazendo uma redundância, não é verdade? E você sabe que no vocábulo judeu sempre tem as redundâncias ali. Tá? Eles se utilizam dessas redundâncias, dessas repetições, e a leitura da Bíblia há muitas repetições. Na verdade, a Bíblia é uma grande repetição. De Gênesis a Apocalipse é uma grande repetição de tudo. E se você for ler o próprio livro do Apocalipse, tem várias repetições. O livro de Gênesis são várias repetições, você consegue ver isso no livro, tá? E repetições familiares, coisas acontecem na família, coisas acontecem no dia a dia das pessoas. Parece que Deus ele trabalha por meio das repetições. É assim que ele quer fazer em nós. E o ego em mim é o eu sou. Jesus diz, então, eu sou o pão da vida, João 6,35. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só João fala isso, né? Você não vai encontrar isso nos outros evangelhos. E aí João ele continua, eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Mais um eu sou. Então Jesus disse outra vez, em verdade vos digo, somente eu sou a porta das ovelhas. Somente Jesus. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não é só a porta, mas ele também é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas pessoas. Olha, Jesus, ele é a ovelha também, não é? Jesus é a ovelha, mas ele também dá a vida pelas ovelhas. Né? Jesus ele tem duas características, né? Ele é o leão, mas ele também é o cordeiro. Então ele representa essas duas coisas. Leão, que representa o leão da tribo de Judá, aquele que vem esmagar o inimigo, esmagar a cabeça da serpente, mas Jesus ele tem um outro aspecto. Sendo a ovelha, sendo o cordeiro, de maneira mansa, de maneira tranquila. Então, em Jesus nós encontramos essas duas informações, essas duas ideias, duas características de Jesus. Ele também fala em João 14,6, que João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que conforto há para nós nessas palavras, né? Ainda que esteja morto, viverá. Todos aqueles que morreram em Cristo vão viver. Seus amigos, seus parentes, seus irmãos que morreram em Jesus, você então terá um encontro celestial com essas pessoas. Assim, João 14,6, também há um outro eu sou, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês estão percebendo que João está indicando o caminho? João está destinando à pessoa de Jesus tudo o que nós precisamos, tudo o que nós temos, recebemos em Jesus. Tudo o que nós precisamos está em Jesus. A nossa vida está em Jesus. Pois quem está em Cristo tem nova vida, tem uma nova identidade, tem um novo caminhar, tem uma nova postura, um novo viver. E João está centralizando Jesus aqui, como aquele único capaz de gerar todos esses benefícios em nós. Outra ideia de que João traz do eu sou aqui, uma fala de Jesus, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Mas Jesus não é só a videira, ele também é a raiz. Então, há várias vertentes daquilo que Jesus é. Né? Nós não só temos que ver Jesus como o caminho, mas ele também é a vida. Nós temos que ver Jesus como a ovelha, mas também como o leão. Então, há várias, vamos dizer assim, exemplificações daquilo que Jesus é. E aqui nós temos os eu sous como demonstração disso tudo. Outro ponto que nós só encontramos em João é a respeito do cosmo.
Há uma explicação a respeito do cosmo. Primeiro, João utiliza a palavra cosmos para designar o mundo humano. E é bom que a gente faça aí uma diferença aí a respeito do cosmo. Tem um significado. Tem a ver com a designação do mundo, mas isso também é um contraste com o reino de Deus. Porque João ele trabalha um pouco dessas dicotomias, dessas dualidades que nós vemos aqui. O termo pode se referir-se à ordem criada como um todo ou à terra em particular. Então, como nós iremos entender isso? Olha, teremos que ver o contexto. Teremos que ler e saber o que se trata o contexto. É o mundo? São as pessoas? Tem a ver com essa ideia de dualismo aí, entre mundo e mundo terreno e mundo celestial? É um contraste? Então, devemos olhar o contexto e ver o que cosmo representa ali. Pode designar os habitantes do mundo, ou seja, toda a humanidade. Cosmos também se relaciona ao amor e salvação. Deus ama o mundo e envia o seu Filho para salvá-lo, mostrando que a humanidade é objeto do amor e da ação salvadora de Deus. Então Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo e dar vida ao mundo. Mas veja, se Jesus ele morreu pelo mundo, o que é o mundo? São todas as pessoas do mundo? Ou é a amplitude de cada raça, de cada grupo? O que representa o mundo? Representa cada pessoa em particular ou o mundo como um todo? Olha, Jesus não só veio redimir o mundo humanamente, nós, mas o mundo de forma geral. A natureza será redimida por Jesus. A natureza, como diz Romanos, ela está nessa expectativa da vinda de Jesus, para que ela também agoniza. Né? O mundo está agonizando, você vai ver que o meio ambiente está agonizando por causa do pecado, e eles estão também, os animais, tudo, estão na expectativa da vinda de Jesus. Então, o mundo, de forma geral, será restaurado por Jesus. Tá? De forma ampla, não é cada pessoa pelo qual Jesus morreu por todo aquele que irá crer nele. Cada pessoa que irá crer em Jesus, a morte de Jesus é válida para essas pessoas. Mas não significa também que ela não seja capaz de salvar o mundo todo. Mas Jesus, todos aqueles pelo qual Jesus morreu, serão salvos. Jesus levou nomes para a cruz, não é isso? Ele levou o meu nome, levou o seu, cada nome de cada grupo que ele irá salvar foi colocado ali na cruz e receberá a justiça. Tá? Então, devemos pensar no mundo como essa amplitude e que a salvação, sim, ela é capaz até de salvar o mundo todo, mas Deus escolheu cada pessoa que será salva por ele. Então, aqui não se trata de um universalismo, mas aponta para o amor de Deus por toda a humanidade. Cosmos, em contrastes aí, tem a ver com a inimizade com Deus. Nós temos o cosmos falando a respeito disso. Então, o mundo é objeto do amor e da salvação de Deus. O cosmo também é caracterizado pela impiedade e pela alienação de Deus. O mundo está alienado de Deus. Essa é a ideia que a ideia de mundo, o cosmos traz. Que o mundo como um todo, ou seja, o cosmos, está alienado de Deus, separado de Deus. Não vive a vida que Deus criou para eles viverem. Então, os seres humanos, eles são considerados pecadores, rebeldes e alienados de Deus. Essa é a primeira, como a gente pode falar, é o problema do mundo. É a situação que o mundo está. É o veredicto para todo o mundo. Eles estão separados de Deus e governados pelo maligno. Efésios vai trazer essa ideia, de 2 em diante, vai falar a respeito disso. Relação com os discípulos. Os discípulos de Jesus são chamados a viver no mundo, mas não ser do mundo. E também aqui nós temos a missão dos discípulos. Os discípulos devem desempenhar uma missão no mundo, continuando o ministério de Jesus. Então, aqui vocês estão percebendo que o mundo tem uma relação muito própria com João, Jesus, no caso, né? Ele vai falar a respeito deste mundo, da situação do mundo. Ele vai falar que ele veio ao mundo, o mundo o rejeitou, mas ele veio para salvar o mundo, redimir o mundo.
vai falar que o mundo está em trevas, ou seja, sempre tratando com o mundo dessa forma. João, ele descreve essas particularidades de Jesus. João fala também de um dualismo vertical, nós já demos um parecer a respeito disso, mas o que é esse dualismo vertical? Então, João aqui apresenta o dualismo vertical relacionando aí os dois mundos, o mundo superior e o mundo inferior, representando Deus, a luz do mundo, representando as trevas como o mal. Então, esse dualismo é tanto horizontal, como também pode ser algo vertical. Os sinótipos vão trazer mais a questão horizontal desse dualismo, dos problemas aqui, mas João ele trata mais a questão, o nosso problema vertical. Como nós estamos em relação a Deus, e não como nós estamos em relação às pessoas. Porque toda causa, todo problema vem do nosso relacionamento vertical. Como nós estamos com Deus. E recai no relacionamento horizontal. Se vocês for ver a própria lei, né, a lei ela tem essas duas vertentes. Primeiramente, relacionamento vertical. E a segunda tábua da lei, a parte da lei, fala do relacionamento horizontal. Em primeiro lugar, como eu estou com Deus. A lei ela vai trazer isso, que eu não estou bem com Deus. A minha vida não está boa em relação a Deus. E por isso, os meus relacionamentos horizontais também não vão por um caminho legal. Tá? Mas quando eu conserto a minha vida com Deus, eu passo a experimentar uma vida melhor em relação ao mundo de forma geral. Então, dentro do dualismo vertical, nós vemos luz e trevas, tá? A relação entre luz e trevas. Jesus é apresentado como a luz que vem iluminar aqueles que estão em trevas. Nós vemos a relação de carne e espírito. E João contrasta a carne pertencendo ao reino inferior e com o espírito que pertence ao reino superior. Então, a carne não pode agradar a Deus. A Bíblia fala que aqueles que estão na carne vivem no pecado, vivem de acordo com os desejos pessoais, vivem de acordo com o amor próprio, vivem de acordo com o mundo, então a carne ela não agrada a Deus. Mas aqueles que estão em Cristo, eles têm um relacionamento de espírito, porque o Espírito Santo habita nele, então Deus ele consegue se comunicar por meio do Espírito Santo que habita em nós. Até mesmo as nossas orações são feitas no Espírito. Outra parte desse dualismo é a adoração em espírito e a adoração externa. Então, qual o errado aqui? É a adoração que é feita externa. Tá? Uma adoração apenas de práticas religiosas, de cultos religiosos, de apenas comemorações religiosas. E Deus veio restaurar a adoração em espírito. Ele veio nos dar uma adoração interna, que parte de dentro de nós. As nossas motivações para adorar a Deus partem de dentro do nosso coração, não são externas. E Cristo Jesus veio restaurar essa adoração, que é a adoração do coração. Começa dentro do seu coração e ela começa a fazer algo em volta, né? E tem até repercussões externas por causa do poder do Espírito Santo. Assim, também o último, a relação aqui ao dualismo, o mundo superior e o mundo interior. João descreve Jesus vindo do mundo superior para o mundo inferior, para cumprir uma missão divina. Então aqui são características do Evangelho de João. Você só encontra em João esse dualismo, essa questão do cosmo, essa questão dos sinais, da palavra ego eimi, que tem a ver com os eu sous de Jesus. João ele quer dar uma centralidade em Jesus, trazendo para Jesus, toda a glória e toda a honra. E quais são as implicações que a gente pode observar até aqui agora? Primeiro, valorizar a presença e os ensinamentos de Jesus. Como é que você tem feito isso na sua vida? Qual o valor que a Bíblia tem na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia? As palavras que você utiliza são palavras bíblicas? São palavras temperadas com sal? São palavras que comunicam bondade, amor, paz para as pessoas? Como está isso na sua vida? Você precisa melhorar
você precisa adquirir mais entendimento a respeito disso, como você tem mantido esses ensinamentos de Jesus e como eles têm como sendo representativos na sua vida, no seu dia a dia. Outra implicação é viver na luz e não nas trevas. Bom, se você foi afetado pela luz, se a luz cegou você então agora foi ferido pela luz. E aí você passa a amar a luz, você passa a viver na luz, assim como Paulo, que estava ali na estrada de Damasco, a luz veio sobre ele. Cegou ele para as coisas do mundo, para viver agora para a glória de Deus. Esse é o efeito da luz. Ela ilumina, ela traz uma visão melhor a respeito dos problemas, das situações, e às vezes ilumina até pequenos pecados que nós achávamos que não eram tão pequenos assim, mas a luz ela vai mostrar. Conforme você anda na luz, conforme você vive na luz, ela vai denunciar qualquer sujeira que há na sua vida. É como um ambiente escuro, que você não via nada, e de repente você acende a luz e você começa a ver a sujeira, os sapatos jogados ali, as meias, as roupas. A luz fez com que você olhasse melhor para os problemas. Assim como buscar a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Como você tem feito isso? Você tem buscado adorar a Deus em espírito, uma adoração que parte de um coração transformado por Jesus? Ou você tem se preocupado com os ritos, em parecer bonito e belo para as pessoas, em fazer as coisas sempre olhando, o que vão pensar de mim, como as pessoas vão me avaliar nisso ou naquilo outro? Como é que é a sua adoração a Deus? Ela parte de princípios externos ou de um coração que vive e endossa a adoração a cada minuto, a cada instante? Você é um ser adorador por completo ou só apenas em alguns momentos, no culto, quando você se reúne com os irmãos, ou você adora a Deus a qualquer momento? Entender nosso papel no mundo. Qual é o nosso papel no mundo? Ser luz, iluminar, não esconder a luz, a vela debaixo da cama, mas colocar num lugar onde será visível ao mundo, a todos. É os ensinamentos que nós temos aqui e é o que o João nos fala. Eu ia falar um pouco da estrutura do livro, mas eu vou pular essa parte. Eu vou começar aqui falando dos sinais. Sinais, o que são sinais? São obras prodigiosas ou milagres que simbolizam verdades espirituais. Bom, vocês vão entender que toda vez que você pegar um sinal na Bíblia, vocês vão interpretá-lo como algo espiritual. A aplicação sempre será espiritual. Sempre será algo que Deus está trazendo para você. Aí nós temos aí os sinais da transformação da água em vinho em Caná, capítulo 2, versículo 11. Então Jesus aqui, ele transforma a água em vinho em um casamento. Jesus frequentava, assim, esses ambientes, casamento, festas, e então ele estava ali para ser usado. E era o que acontecia normalmente. Os ambientes que Jesus estava, que normalmente acontecia algo bom ali. O vinho representa a alegria que Cristo nos dá. É só uma aplicação, uma das aplicações que nós temos ali. Porque no final, o ápice do milagre, o que acontece? A alegria. Este é melhor do que o outro. São as palavras que as pessoas usam ali. É o ápice daquilo que aconteceu. E quando você vê, depois da transformação, as pessoas estão mais felizes do que no começo da festa. Que às vezes não era normal acontecer. Normalmente elas ficavam mais felizes no começo e depois no transcorrer da festa começava a servir aqueles vinhos mais aguados, né? Aquelas comidas menores, aquelas bebidas não tão fortes assim. Então, o que acontece com Jesus é diferente. No começo, as coisas elas não são tão boas, mas no final, o que acontece é algo glorioso. Vocês percebem que isso pode ser aplicado na nossa vida? Olha, hoje nós estamos vivendo aqui neste mundo, as coisas não estão tão boas para você, né? Você tem muitas preocupações, mas saiba que a alegria final é uma alegria eterna. Então, mesmo que as coisas não estejam tão boas para você, eu não sei como está a sua vida, a sua família, saiba
que é o final que virá a glória. Que no final as coisas, elas vão fazer todo sentido. Quando você chegar no céu, você vai ver que toda a vida que você viveu teve um significado. Né? Porque a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no final, sempre haverá alegria. O vinho novo de Jesus trouxe alegria. Temos aqui a cura do filho de um oficial. Mais um dos sinais que João escreve. Jesus cura o filho de um oficial real à distância. Demonstra seu poder de cura e a importância da fé em sua autoridade. Cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus cura um homem paralítico há 38 anos. Imagine você ficar ali paralisado durante 38 anos. O seu problema, ele já tem mais que 38 anos. Jesus ainda pode fazer algo. Não é verdade? Porque aquele homem estava ali buscando a própria cura, buscando algum meio de se curar e nada aconteceu. Mas quando Jesus apareceu, perguntou, se você quer ser curado? Ah, mas as pessoas não me colocam no lugar. Ela ainda não estava entendendo. Então Jesus trouxe de fato, mostrou seu poder sobre a doença e a vida, trazendo cura e restauração. Assim é em nós. Jesus ele vai realmente exterminar toda a doença, todo o mal, todo o câncer, todo o problema, e nos trará uma vida abundante, uma vida plena, plenamente restaurada nele. Aí nós temos a alimentação dos 5.000, já falamos sobre isso, e aí nós temos Jesus que anda sobre as águas. Ele tem um controle sobre a natureza, Jesus tem um controle sobre o mundo todo, sobre aquilo que ele criou, ele domina sobre tudo. Ora, se Jesus domina sobre tudo, ele pode controlar as situações, ele pode controlar as coisas que você acha impossível para você. Jesus anda sobre as águas, sobre os problemas. Ele é maior do que os problemas. Essa é a verdade de Jesus para nós. Ele é maior do que qualquer problema, qualquer catástrofe, qualquer situação calamitosa. Nós temos Jesus acima deles. Para onde é que você vai olhar? Para quem que você vai buscar auxílio? Para quem que você vai focar os seus olhos? Para aquele que anda sobre os problemas. Podemos dizer assim, tá? Ele demonstra seu domínio e força na natureza, e isso inspira fé e confiança nele. Cura de um cego em nascença. Jesus restaura a visão de um homem cego de nascença. Jesus, ele revela ser a luz do mundo, trazendo luz espiritual às pessoas cegas pelo pecado. Veja que a primeira coisa que esse cego viu foi Jesus. Ele não via nada. Mas quando Jesus o curou, ele viu Jesus. E ele se apaixonou, ele amou ver Jesus ali, porque foi aquele que o curou. Ele viu Jesus, mas antes disso ele viu algo dentro dele. Porque as verdades de Jesus apontam para um olhar espiritual, para uma luz, não só para as coisas de fora, mas para as coisas dentro de nós. Porque se você não ver o que há em você, o milagre ele não aconteceu ainda. Não adianta você ver melhor as coisas externas. É melhor que você veja você mesmo. Porque o maior mal é você, não são as coisas. Então Jesus, ele dá luz. A luz de Jesus vem para fazer com que eu me enxergue, para que eu me veja. E ao me ver, eu vejo essa luz que é muito maior, que é muito mais ampla, mais brilhante do que qualquer coisa, e aí eu vou ao encontro dela. Porque quem está em trevas só tem solução ao ir a Jesus. É assim que funciona. Jesus é a ressurreição porque ele ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro morto há 4 dias. Então aqui ele manifesta seu poder sobre a morte. Se eu tenho algum problema em relação a isso, olha, eu tenho que seguir olhando para este relato, porque aqui Jesus ele prefigura a própria ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele também diz que é a luz da vida. Olha, irmãos, poderíamos ficar falando aqui várias coisas sobre Jesus. E é bom isso.
É bom porque mesmo que a gente saiba, é bom que isso seja ratificado, que isso seja edificado, aprofundado em nós. São palavras que você lê, mas ela talvez ainda esteja na superfície. Implicações. Sinais são obras prodigiosas ou milagres que simbolizam verdades espirituais. Esses sinais registrados no Evangelho de João não são apenas relatos de milagres, mas também têm implicações profundas para a vida dos crentes. Implicações profundas para a vida dos crentes. Quando você lê os milagres de Jesus, como isso pode afetá-lo? De que forma esses milagres podem conduzi-lo a Jesus? Porque, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, essa deve ser a nossa primeira intenção, ser conduzido a Jesus. Talvez o seu milagre não vai acontecer. Mas só o fato de você ser conduzido a Jesus, a proposta já foi concretizada. Mas a minha vida não mudou, os meus filhos não mudaram quando eu orei. Mas ao orar, você foi conduzido a Jesus. Você já ganhou. A palavra já cumpriu o objetivo dela. Porque o alvo final é Jesus. Não é os nossos problemas acabarem. Não é a nossa vida melhorar. Não é o nosso casamento ser melhorado. Mas Jesus quer que você seja conduzido a Ele. É dele que você precisa. Não é de um marido melhor. Ele é o noivo que vai satisfazer você. Então Jesus, ele quer que em toda situação ele possa crescer em você. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado fazer a vontade de Deus, eu tenho lido a Bíblia todos os dias e as coisas continuam da mesma forma. Mas você não está pensando que você está buscando a Deus, que você está orando, que você está adquirindo mais e mais conhecimento de Deus, que você está aproximando mais de Deus? Ora, é Ele que Ele quer trazer a você. Ele quer trazer você a Ele mesmo, ao encontro dEle. Ontem nós tivemos uma palestra que o pregador, ele falou sobre o triângulo, onde o casal está na base, o homem está numa ponta da base, a mulher está na outra ponta da base, e Deus está no pilar ali. E a ideia é que conforme você vai se aproximando de Deus, um vai se aproximando do outro. Se ambos estão subindo, se aproximando de Deus, vocês estão concordando que o triângulo ele vai diminuindo, e ao mesmo tempo você está aproximando um do outro. E quando você chegar ali no topo, os três estarão unidos. Você, Deus no centro e a esposa do outro lado. Se aproximar de Deus te leva a se aproximar um do outro. Essa é a ideia. Mas as coisas não estão indo bem. Mas você está se aproximando de Deus. Essas são as implicações. Em resumo, cada um desses sinais nos desafia a confiar em Jesus. Reconhecer sua autoridade e poder em todas as áreas da nossa vida. Viver com fé, esperança e confiança em sua provisão. Assim, o Evangelho de João, ele nos ensina que Cristo é o centro. Tudo que acontece é por meio dele. É para ele e para a glória dele. Que a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Que a minha salvação, ela é assegurada não por quem eu sou, não pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo realizou na minha vida. E que Jesus é o verbo. Ele deu vida às coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele separou a luz das trevas, era ele que falava, era ele que era a palavra de Deus ali. E que hoje, ao vir, ele veio recriar o mundo. Por isso que João faz o paralelo com o capítulo 1 com o capítulo 1 de Gênesis. Aquele que criou, hoje veio para recriar, para renovar a vida. A palavra de Deus é o que traz vida. E ela foi enviada a nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Imagine o impacto disso na vida daqueles homens ali.
Imagina aqueles homens olhando, uau, olha quem está aqui, o próprio Deus. O Deus homem, o Deus encarnado. Por isso que eles não queriam ali estar distante de Jesus. Que essa verdade, que essa realidade possa ser algo em você também. Queira cada dia mais se aproximar dessa pessoa, porque ela tem tudo o que você precisa para viver a vida em piedade, para viver a vida santa que Deus requer de você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e aí nós encerraremos. Senhor, mais uma vez eu me coloco diante de Ti em oração, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo com que cada palavra que nós falamos, o Senhor traz para si. Assim como todas as orações dos santos são levadas ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que todo esse ensino venha a ser muito útil para a vida de cada um dos meus queridos que aqui estão, e que eles possam fazer uso de cada entendimento, de cada novo conhecimento adquirido aqui, e que assim possamos viver a vida piedosa, a vida que agrada a Ti, e que ilumina este mundo que está em trevas, necessitado tanto da Tua luz, do Teu brilho. Nos ajude a sermos assim. Para a glória do Senhor eu oro, em nome de Jesus. Amém.